Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast, falando aqui direto da 35ª abertura da colheita do arroz. Estamos de volta há mais um ano para a gente poder conversar e falar um pouco dessa cultura tão importante, ou melhor ainda, né, sobre esse ambiente todo produtivo, que é o ambiente das terras baixas, falar de arroz, falar de soja, falar de conectividade também, né, Bruno? Então a gente está aqui para mais um ano gravar esses episódios aqui. A gente fica muito feliz de poder voltar para cá, né? E passa rápido, né? Quando a gente vê, já está de novo aqui. O ano passado a gente conversou com bastante gente e quando vê, estamos de novo, né? Então, sinal que a coisa está andando, está passando bastante rápido. E hoje, conectividade pura, né? A gente fala em estar conectado com o podcast ser uma forma de conectar. E hoje a gente vai estar falando de conectividade, de estar conectado mesmo com a coisa, de entender o que é o tal do IoT. Nós estamos tendo aqui a grata satisfação de estar com o Renato Coutinho, gerente de negócios da TIM, que vai nos contar o motivo dele estar aqui hoje na abertura da colheita, né? O que veio fazer aí um mineiro que mora em São Paulo está fazendo aqui em Capão do Leão, em Pelotas, né? O que ele gosta do café e pão de queijo, o que veio fazer aqui no arroz, né? Então, obrigadão, Renato, por estar conosco, né? Por estar dividindo um pouco do teu tempo aí, da experiência com a gente. Não, eu que agradeço aí a oportunidade, é um prazer participar do podcast Pé no Barro, estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo, né? Isso que é globalização, né? O mineiro que mora em São Paulo está aqui no Rio Grande do Sul, então estamos bem globalizados aqui. E estamos participando pela primeira vez aqui nessa 35ª edição aí, da colheita do arroz, justamente para anunciar um projeto disruptivo aí, né? Um pouco de introdução aqui, né? A TIM não é só uma operadora de celular, ela tem uma divisão de IoT Solutions, a qual eu faço parte. E essa divisão, ela trabalha tudo aquilo que é fora do regular da operadora de telecomunicações. Então, nós começamos lá em 2018 com um projeto 4G TIM no campo. E esse projeto veio se desdobrando justamente porque a TIM inovou na maneira de fazer negócio, levando conectividade onde tinha baixa densidade de pessoa, mas tinha uma alta densidade de coisas, que é o campo, e que a gente via, e fomos até bastante estimulados pelo pessoal de máquina área agrícola, onde as máquinas tinham uma inteligência embarcada, uma tecnologia embarcada, muda, porque não conseguia falar com ninguém, não conseguia transmitir nada, né? Segurança no agro e diversas outras questões que a gente pode desdobrar aqui na nossa conversa, mas esse projeto se desdobrou de muito sucesso. Hoje fechamos 2024 com quase 20 milhões de hectares com 4G coberto. Isso é muito expressivo, né? O pessoal de manhã estava brincando comigo que é mais fácil pegar na operadora do Uruguai do que a operadora brasileira aqui, né? Falei assim, mas só o que a gente colocou no agro dá alguns uruguais. O problema é um pouco maior no Brasil, mas está indo muito bem. E aqui, grata surpresa, é que nós fechamos o primeiro contrato junto com a Canoa Mirim para cobrir uma área de 37 mil hectares deles, né? E o projeto deles tem 4 torres. Esse projeto está abrangendo mais 100 mil hectares além dos 37 mil deles, então está beneficiando o entorno deles também, que é uma característica dessas coberturas no agro, né? E é a primeira de arroz e a primeira do agronegócio no Rio Grande do Sul. Maravilha. Então a gente ficou muito feliz com esse projeto, estamos aqui presente na feira, atendendo a todos, mostrando o que a gente está fazendo de diferente, né? E principalmente o IoT Solutions aí, trazendo conectividade não só como uma operadora, mas como um parceiro, já que consideramos do agronegócio o dado que a gente está fazendo no setor. Que maravilha. O Lauro com certeza pagou um churrasco já ou não? Eu estou aguardando ainda. Acho que vai ser o contrário. Eita! Talvez o inverso, Não, deixa só, antes de nós entrar a fundo no papo aqui, que é muito bom essa conversa aí que a gente está falando, já que tem, além da conectividade, tem inteligência artificial, tem muita coisa pra gente falar bastante, mas só agradecer aos nossos parceiros que estão aqui. A gente está falando direto, né, da Arena Pecuária na 35ª abertura da colheita do arroz. Então agradecer a todo mundo, né, Universo Pecuária, Desenvolve Pecuária, que estão realizando aqui, os demais parceiros todos. Muito obrigado por acolher o Pé no Barro Podcast aqui. Agradecer também aos nossos parceiros, né, a CIA Brasil, a San Esteban, Premix, Elicit Plant e a Inex 360. Entre em contato com os nossos parceiros, aí já está aparecendo todos os contatos na tela. Muito, muito obrigado a vocês que fazem o Pé no Barro Podcast acontecer. Vá. Cara, o que é IoT? Boa. IoT, Internet das Coisas. Essa é a definição. Internet of Things, e é o IoT, Internet das Coisas, onde não tem a comunicação do humano em si, né? Então, podemos definir que saiu da comunicação nossa de voz aqui, ou de interação humana, o que é máquina com máquina é IoT.
Agora, temos alguns desdobramentos que eu acho que vale a pena. Quando a gente coloca, vale a pena a gente comentar aqui, né? Quando a gente coloca uma cobertura, essa cobertura que está vindo aqui para Canoamirim, nós estamos colocando uma cobertura 4G idêntica à que está na cidade, certo? Além disso, que está na cidade também, mas tem mais aplicação no campo, é uma outra camada de conectividade, que é outro canal de comunicação que serve para sensoriamento, que na mesma torre que tem um 4G com abrangência X, ela chega 2 vezes o alcance aproximadamente, que é o NB-IoT, que é uma camada de comunicação de banda estreita, do Narrowband, para a internet das coisas, para sensoriamento. Que tipo de sensoriamento? Estações de microclima. A UFPEL está aqui com alguns exemplos, inclusive um sensor de nível de água, que eles estão demonstrando aqui, comunicando via NB-IoT. Vale a pena quem estiver na feira aqui visitar e ver o container da UFPEL aqui. São níveis, grosseiramente, são níveis de sinais que são usados para outros usos, vamos dizer assim, um outro nível de sensibilidade, não é bem a palavra, mas é uma outra frequência. É um outro canal, exatamente isso, uma outra faixa para sensoriamento. O sensoriamento é aquilo que não é em tempo real, usa pouca banda, e do outro lado tem um dispositivo que tem que durar vários anos com bateria. Perfeito. Uhum. E só para a gente entender, então, como é que funciona esse serviço? Assim, a TIM vai lá e coloca as torres na fazenda, só para eu entender um pouco como é que funciona isso aí, porque assim, não é... Como é que é na cidade? Isso e aí, como é que isso chega no campo? Vamos começar lá. Boa. Porque na cidade, às vezes, não funciona. Agora tu vai me dizer que vai ir lá para o interior e vai fazer funcionar. Não vou dizer, já está funcionando, 20 milhões. Mas vamos lá, na cidade, e é uma excelente pergunta, tá? O negócio da operadora é colocar a rede de telecomunicações onde tem densidade de pessoas para ela vender o plano de acesso. A nossa receita vem do plano de acesso. Então, essa receita do plano de acesso, de quem nós que somos consumidores compramos o chip, temos internet na nossa casa, é que vai rentabilizar essa infraestrutura que eu fiz o investimento. Correto? Então, esse é o plano de negócio de qualquer operadora, seja ela das grandes operadoras públicas, seja pequenos provedores, esse é o modelo de negócio. Ele investe em infraestrutura para receber sobre uma receita recorrente. Quando a gente olha para o agro, e essa foi a magia da TIM, a TIM inovou em negócio, né? Olha, numa fazenda, eu não tenho densidade de pessoas que pague o investimento da infraestrutura por vários anos. Né? Ela vai ficar ali, é um projeto extremamente negativo se eu for olhar do meu modelo recorrente de negócio. Mas quando eu trago para o produtor as soluções que ele pode trazer em comunicação de internet das coisas, em conectar a máquina dele, entre uma estação de microclima, em dar uma facilidade a mais para o trabalhador dele que está lá, um operador que está lá no meio da lavoura e precisa comunicar com alguém por causa de uma falta de peça ou por causa de um problema e uma dúvida de operação, por exemplo. Sim. Isso tem um valor muito grande e retorna para o produtor. Então, nós inovamos no modelo de negócio. Chegando no produtor, e isso depois de um aprendizado muito grande da TIM, né? Hoje nós temos agrônomos na nossa estrutura, justamente que a gente foi entender realmente e mergulhar no setor. Mas uma torre para chegar numa fazenda, hoje quem quer conectar sua fazenda, vem até nós. Eu vejo com ele a área que ele tem interesse da fazenda, faço um projeto tailor-made, um projeto para ele, e falo para ele, olha, com uma torre eu cubro a sua fazenda, com 2, com 4, com 10. A gente mostra a mancha de cobertura prevista e entramos num acordo comercial que ele paga como se fosse uma antecipação, que a gente chama de setup fee, que é um upfront, que ele me paga para viabilizar uma primeira amortização daquele investimento. Depois, ele só vai consumir serviços meus regularmente, como a gente consome na cidade. Só que ele tem um compromisso comigo de consumir aquilo ali, normalmente por 5 anos. Ele vai consumir aquilo que ele já consumia ou consumir aquilo que ele não conseguia porque não tinha sinal. Então, o modelo de negócio fecha bastante para o produtor, principalmente para dar alguns dados para vocês. Existe a Fazenda Conectada no Mato Grosso aqui com a Case, uma parceria que nós fizemos, e essa fazenda mensurou com uma empresa terceira e com o apoio da Unicamp, e aí vem um papel bem importante também da universidade, como que a tecnologia pode ser utilizada e o que ela traz de benefício. Alguns números interessantes, 25% de redução de consumo de combustível. Dependendo da lavoura que a gente está fazendo, dependendo do valor que ele... Isso se paga na primeira lavoura, com redução de combustível. Então, não tem nem valor por hectare
E quando se divide a proposta, o projeto, né, nós estamos falando em alguns reais por hectare na primeira safra. Depois da primeira safra não existe mais custo, mas existe o benefício. Existe o benefício e cada vez mais crescem soluções e cada vez mais vira uma roda positiva, tanto para nós como provedores, e aí chegamos com mais soluções também. Hoje nós temos soluções de inteligência artificial voltadas para o agro. Hoje esse serviço vocês conseguem, ou estão fazendo em todo o Brasil. Esses todo 20 Brasil. milhões de hectares aí estão distribuídos. 20 milhões de hectares estão em 15 estados. Nos 15 estados, nas regiões grandes produtoras. Os grandes produtores, estamos falando de mais de uma centena de produtores que viabilizaram esses 20 milhões, só que impactaram mais de 300 mil propriedades. Eu ia te perguntar assim, qual a viabilidade mínima, né? Tu falou até uma métrica hectare, para nós o hectare funciona muito, é a métrica do produtor, né? O sacos por hectare, reais por hectare. Bom, eu tenho que ter X mil hectares para ter esse tipo de serviço, qual é o tamanho mínimo, vamos dizer assim? Legal. Isso, na verdade, vamos inverter a análise aqui e olhar um pouco para aplicação e benefício. Quando você fala do setor sucroalcooleiro, de cana, é um setor extremamente mecanizado. Então tem muita máquina. Logística, toda ela com tecnologia embarcada, uma logística de transbordo, de chegada na usina, com tempo e tudo mais. Então, a viabilidade do negócio para uma usina, ela parte de algumas centenas de milhares de hectares, ele já tem o suficiente ali para ele de fazer, né? Como centenas de milhares, não, centenas de hectares. Quando você vai para soja, nós estamos falando de grandes áreas, e aí quanto mais plano, às vezes uma torre chega a cobrir, para vocês terem ideia, projetos que, e aqui não é diferente, porque é bastante plano, né? 20 mil hectares. Então, uma torre cobre isso, mas o seu interesse, por exemplo, igual da Canoa Mirim, é 37 mil hectares, nós estamos fazendo com 4 torres, porque isso fica espalhado, né? A propagação não é uma esfera perfeita, né? Mas ela beneficia o entorno, que é uma outra vertente que quando ele olha a distribuição e logística e tudo mais, faz diferença. Passa a ter um sinal como a gente tem na cidade. É o mesmo sinal. Eu ia perguntar... Não é um sinal de Wi-Fi que eu tenho a senha, não. É um sinal que eu vou ter no celular. Todo mundo que está em volta, por exemplo, a comunidade, os vizinhos, em tese, pode se conectar ali, é isso? Bom ponto aqui, e o que a gente coloca é a mesma coisa que tem na cidade. Então vai funcionar o seu celular, você tem um chip TIM, chegou em uma das unidades da Canoa Mirim, você vai estar conectado. Mas o cara viabilizou e vai estar conectando as outras, né? Sempre foi uma questão. Mas quando você olha a operação agrícola, vou pegar o exemplo da Canoa Mirim, porque o Lauro falou hoje de manhã, né? Ele tem 300 diretos. Quantos indiretos? Às vezes o dobro disso. E esses indiretos, para ele estar comunicando mais rápido e utilizando a operação dele, é importante. E ele não precisa preocupar com isso. Eles só precisam saber que tem o sinal da TIM ali. Essa que era uma pergunta, né, que tava na cabeça. Essa é a diferença de tu ter hoje qualquer tipo de internet, né, de Wi-Fi na fazenda, uma Starlink, o que for, porque tu tá falando de um outro tipo de sinal. Exatamente. E por que nós, TIM, apostamos e o resultado mostra que deu muito certo em levar o 4G para o campo? Todo o modem embarcado dessas máquinas, seja de fabricantes nacionais ou de multinacionais, eles trabalham com modems padrão mundial. E o padrão mundial de telecomunicações é o que a gente trabalha aqui. Então, e a primeira automação, comentei hoje de manhã, né, com o pessoal, um dos primeiros que viabilizaram conectividade, falaram assim, a primeira automação que eu quero na minha fazenda é todo mundo poder se falar. Então tem que estar funcionando aqui no celular de maneira automática. Isso é sintomático. Quando você vê várias deles que a gente implementou que tinha sistema de radiocomunicação para ter algum tipo de aviso, né? No campo acontece acidente, no campo tem urgência, no campo... Você imagina no plantio você ter uma máquina parada por uma peça que você sabe que é fácil e consegue trocar no campo. Né? Não consegue comunicar. Né? Então essa conectividade pública é que traz não só benefício operacional, mas também está uma inclusão digital muito importante. Nesses 20 milhões, um número bastante interessante, tem mais de 400, agora fechamos o número, 436, se não me falha a memória, em 2024, 436 escolas públicas rurais que receberam conectividade por conta do projeto do pessoal da Fazenda que viabilizou. Então, traz um benefício social que é uma roda positiva porque esse benefício social permite a alavancagem da educação,
que é do pessoal que vai ficar ali, que vai trabalhar naquela fazenda, que vai se tecnificar mais ainda. Não, é um ponto. Hoje a gente fala muito, né, da manutenção de pessoas no campo, da questão toda da mão de obra, né? E é um dos pontos assim que vira, pô, se não tem internet lá fora, o funcionário não fica, porque o cara quer estar conectado, ele tem que estar. E não é só ele, né? Tem todo o entorno, toda a família, aqui essas regiões que são. Nós estamos falando aqui. Nessa região extremo sul, né, do sul, nós estamos falando assim de cidades a 100 quilômetros de distância uma da outra. Então tem uma permanência muito grande. As escolas estão dentro das fazendas mesmo. Se a gente vai para o centro-oeste, são distâncias maiores ainda. Então conseguir ter isso além de toda essa parte, como tu bem falou, né, da conectividade lá do business, do negócio, a performance, né? Tu tem toda a parte social mesmo das pessoas, do bem-estar, de estar ali, né? No sul do Piauí tem uma área, né, uma Topiba aí, que é a última fronteira agrícola nossa, tem uma área de conectividade muito grande. Vocês estão perto da Insolo lá. Estamos com eles. Estamos com isso aí, ó. Sabia que eu tinha passado lá e visto uma torre da TIM. Pior que é. A gente teve lá. E lá mesmo eu ouvi do pessoal que trabalha, né? Participei do projeto, não só Baixa Grande do Ribeira. Baixa Grande do Ribeira, exatamente. Fortaleza, todas elas lá estão com conectividade TIM. E eu ouvi do pessoal de operação, né? Eu trabalho aqui na Insolo, sim, porque aqui tem internet. Então, é um fator de retenção de mão de obra, tem internet, porque o cara está conectado. Quem quer ficar desconectado hoje? Né? Todos os serviços sociais dentro do celular, tudo que você precisa fazer, né? E ia perguntar assim, e como é que vocês chegam? É uma repetidora quando vocês botam? Como é que funciona o processo todo de chegar ao sinal lá? Porque dentro da cidade vem muito por cabos de fibra ótica, né? Exato. E como é que é no campo daí? Como é que funciona? Infraestrutura sempre, assim, essa chegada do ponto de acesso no pé da torre foi um dos grandes desafios que a gente enfrentou para ir para o agro. Mas conseguimos aí, a engenharia nossa foi fantástica em achar as opções. Então, primeira opção, você quer conectar a sua fazenda, eu vou fazer um projeto para você, eu vou procurar um meio de conectar com a fibra. Primeira opção. Uma fibra minha que chega ali e tal, eu conecto, porque é onde que eu trago uma transmissão de maior confiabilidade para você, com fibra, não tem restrição nenhuma de crescimento e tudo mais. Mas se não tem fibra, eu já testo o meu rádio MW. Rádio micro-ondas, que pega de uma ponta na outra, eu tenho uma torre mais próxima, vamos para lá. Não tem fibra, não tem MW. Hoje eu consigo procurar o provedor regional que trabalha ali, que atende ou com fibra ou com rádio dele, fazer um tunelamento para que ele entre na minha rede com a mesma segurança que eu exijo da própria rede e faça uma parceria com ele. Não tem fibra, não tem provedor, não tem visada de MW, eu consigo colocar uma comunicação via satelital. Então eu tenho níveis que eu consigo chegar lá de transmissão hoje que me permite atingir qualquer lugar do Brasil. Espetacular. Eu ia perguntar para você, em relação, você falou um pouco do case, da case, né? Que vocês falaram ali, porque tem algumas outras empresas também, né? Que fazem todo o processo de conectar as máquinas uma na outra, mas ficava na dependência dessa conectividade um pouco mais em tempo real, né? Eu lembro, começou muito com a cana isso, né? De uma máquina ligava na outra e quando chegava perto da usina ela descarregava os dados e puxava das outras máquinas para daí ter uma coisa em tempo real. E o que muda desse processo com essa tecnologia? O que ganha de eficiência operacional, por exemplo? Imagino que o tempo real que daí passa a ser a grande vantagem. Né? Vou usar também aqui o licença poética de repetir o que eu ouvi, né? Antes da conectividade eu fazia autópsia, via o que tinha acontecido. Agora não, agora eu não deixo acontecer. Então, isso acho que é a primeira grande mudança, né? Quando você, principalmente mais tecnificado, ou mais mecanizado, a tecnologia de monitoramento só de rotação e de velocidade na operação que é exigida, né? Vocês são agrônomos, vocês sabem melhor do que eu, mas só de você acompanhar isso e ver se o operador está fazendo aquilo na velocidade que precisava, na rotação que precisava, a economia de combustível é direta. Fora a eficiência da operação também, né? Fora a eficiência da operação, atendimento remoto das máquinas, todos os fabricantes hoje, a maioria deles, arrisco dizer que tem já um suporte remoto onde o cara consegue indicar para o operador onde que ele tem que clicar, se ele tiver dúvida no momento da operação. E quando se extrapola para a logística, a gente conhece empresas aí que trabalham com essa logística crítica, que é uma indústria.
A indústria que está produzindo ali tem que levar para um centro de armazenagem, e a armazenagem tem que chegar com uma certa umidade, tem que chegar no tempo certo, o pessoal do armazém tem que estar preparado, ou chega direto numa usina, ou chega direto num processamento, numa fábrica ali. E o tempo é muito crucial para sincronizar isso tudo. Com conectividade, você vê cada um fazendo as suas coisas e consegue começar a fazer mapeamento de fila. Então, as empresas que oferecem a solução de fila, desde seja na cana ou até mesmo na soja, né? Na soja não tem problema de fila, só diz isso quem não viu o cara colhendo e o outro vindo plantando atrás, né? Se um falhar, o outro para, né? Então todos os setores têm. Os citros não é diferente, o citros está indo já para uma cadeia olhando bastante o autônomo, já que ele quer colocar o atomizador, que a frequência de pulverização dele é muito grande, né? Então, se ele tiver uma máquina que não precisa de trocar o operador, para ele vale a pena, vale o investimento, né? Mas sempre nesse olhar de que a aplicação para a cultura é que faz o drive da conectividade, que é apenas um meio. Mas é um meio extremamente importante que desdobra não só a eficiência, mas tanto a eficiência econômica, né, de quem viabiliza, mas também a parte de responsabilidade social ou de inclusão digital real do campo, né, que você não discrimina ninguém para usar aquilo lá, e ainda dá oportunidade para o pessoal fazer monitoramento e mostrar um pouco do que o campo é, na verdade, quando falamos de ecologicamente correto, né? Hoje de manhã eu estava comentando, né? O pessoal do arroz, se alguém falar que o pessoal do arroz não cuida da água e está acabando com a água, é porque não conhece como é que é o cultivo do arroz e a importância que a água tem. Então o pessoal que mais cuida da água é o pessoal do arroz, do banhado, né? Tu estava falando, eu estava lembrando, né? Tive um tempo atrás numa fazenda da SLC lá no Maranhão, e quando a gente chegou para baixo de Balsas lá, 200 quilômetros, aí tu entra no meio do nada, assim, tu chega lá na fazenda, tá tudo cheio de TV, né? Todo monitorando todas as máquinas, todo o trabalho, tem todos os indicadores, todos os KPIs, né? Todo mundo tem aquela informação. E aí tem um vídeo da John Deere que é super antigo, sim, não vou me recordar o nome, né? Que o cara levanta de manhã todo conectado, faz o café, a máquina faz o café, ele começa a olhar a chuva, John, tal coisa, tal. Aí a máquina tudo... Cara, a gente era tudo virtual, assim, na frente dele. Tudo virtual, fazia tudo aquilo. Cara, isso aí já tá tudo, né? A gente vai estar tudo na máquina, só que a gente não consegue conectar nada, porque não tem isso aí, né? E te garanto que estava conectado pela tinta. CLC é um dos nossos grandes clientes também e foram precursores também nessa conectividade, porque viram já lá na frente o benefício de extrair todo aquele dado, né? E hoje, se fizer essa comparação, consegue comparar Brasil em relação aos outros Estados Unidos, por exemplo, outros países? Estados Unidos, lógico. Estados Unidos ele tem na área agrícola dele, ele tem uma cobertura bem mais ampla. Primeiro porque a característica da produção dele já é mais familiar, ele tem menos empresa do que aqui, então em termos de extensão, você vai lá nos Estados Unidos, você não vai achar uma fazenda num corpo só de 80 mil hectares. Aqui no Brasil você tem algumas. Né? Então, por essa característica, você tem uma distribuição de pessoas e a comunicação ela prima pessoas. Esse é o princípio básico das telecomunicações, é que as pessoas pudessem se comunicar. Então, se desenvolveu mais. Tem área de sombra nos Estados Unidos? Tem área de sombra nos Estados Unidos. Quando, em 2018, abriu uma outra janela aqui de discussão, mas em 2018, a TIM foi membro fundadora e recebeu um pessoal de uma iniciativa chamada Conectar Agro. Vamos conectar o campo brasileiro, né? Essa iniciativa virou uma associação e, na época, eu trabalhava na CNH e eles tinham uma consultoria de um pessoal dos Estados Unidos, né? Falando sobre conectividade. E quando a gente chegou à conclusão aqui que o 4G ele ia atender o campo, nós tínhamos naquela mesma época um arcabouço legal e de frequência da Anatel que fazia muito sentido. Frequência baixa vai mais longe, e aí tinha liberado a frequência mais baixa para o 4G, que podia trabalhar na época da digitalização da televisão. Então, tudo estava se encaixando para dar certo, né? Depois dessa iniciativa da associação, essa consultoria americana falou assim: vocês não querem formar um Conectar Água aqui nos Estados Unidos? Então, assim como nós também, eles têm algumas zonas de sombra, mas bem menores do que o nosso tamanho de Brasil, o nosso tamanho agrícola, né? Mas se a gente olha ao redor, nos nossos vizinhos, na América Latina, a gente está alguns anos na frente. E você fala muito do 4G. Só que isso na cidade a gente já está no 5G. Eu estava até olhando aqui, né? Porque você falou muito do Piauí, do Baixo Grande do Ribeiro.
E lá foi a primeira fazenda com tecnologia 5G. Exato. Foi em 2024, eu estava olhando aqui. 2024 foi a primeira com 5G. O quanto a gente lá tem... no Alzir, né? Que foi o... Não, ele tava foi a Fazenda IP. Foi a Fazenda IP, ele estava no lançamento. Na sede da IP. Na sede da IP. Agora teve 1 ou 2 semanas atrás que teve dia de campo lá na IP. A gente tava lá. Sim. E o que tem de ganho a diferença do 4G para o 5G e por que estão começando com 4G e não com 5G diretamente? Bom, excelente também. Vocês estão afinados nas perguntas aí. Quando a gente fala de 4G, falar um pouco de teleconês aqui, tá? Mas quando você olha 4G, é a primeira, vamos chamar assim, a primeira versão de tecnologia de comunicação celular que é baseada em IP, ou de Internet Protocol. Então, quando a gente monta uma rede aqui, estamos transmitindo aqui N cabos de internet ligado com saída e tudo mais, tudo isso é baseado em IP. Então, quando o celular foi para baseado em IP, que saiu do 3G e foi para o 4G, você teve um outro nível de serviço, tanto é que no 3G, quando você tinha lá o sinalzinho de 3G para baixar um vídeo, você clicava e esquecia. No 4G, você clica e espera 2 segundos e ele está lá. No 5G, você clica e não espera. Né? Mas para o campo, quando a gente olha para o campo, todas as aplicações que existem no campo hoje, elas demandam uma certa taxa, né? Principalmente quando a gente está falando em uma manutenção assistida ou um monitoramento remoto, onde que eu transmito a tela do display para a concessionária dá a assistência técnica. Isso é um streaming de vídeo real time. Então é uma característica de uma aplicação mais pesada em termos de taxa de dados. E o 4G suporta isso, né? Só que o 4G que suporta isso, além de suportar, ele está numa frequência baixa que uma torre só cobre uma grande área. Quando você olha para o 5G disponível hoje no Brasil, o 5G, para entregar grandes taxas, ele tem que trabalhar em frequências altas. Frequências altas têm abrangência pequena, que não é uma característica que vai atender o agro, porque você vai ter que pôr... Onde eu coloco uma torre para cobrir uma fazenda, eu vou colocar 10 para atender o 5G. E não tem uma aplicação que ainda demande aquela velocidade. Então, onde está sendo empregado o 5G hoje, assim como na Insolo, a São Martinho também tem, eles colocam na área produtiva, geralmente na sede, para começar a testar alguma coisa de indústria 4.0. Então, é muito mais nessa automação mais pesada de vídeo, streaming ali, sem precisar carregar, né? Então, eles monitoram a chegada, por exemplo, de caminhões para entrada no silo e tudo mais. Isso, o 5G, é um embrião do que ele precisa de conectividade para aquele tipo de aplicação. Então, a aplicação é que vai drivar a evolução, mas tem um aspecto técnico bastante relevante, que é a frequência disponível para entregar essa taxa. Então, custo-benefício ainda hoje... Custo-benefício hoje... Ainda no 4G, pelas operações mais básicas, que é conectar um aparelho no outro, passar os principais indicadores assim, né, dos equipamentos, o 4G atende super bem. Seria mais ou menos comparando uma potência versus velocidade. Poderia dizer, potência no sentido de torque, né? Digamos, eu chego mais, eu tenho, mas talvez eu sou um pouquinho mais lento. Ou eu sou mais rápido e não vou chegar tão longe. Exato. E qual é a aplicação do campo que exige um 5G? Claro, não existe hoje, se a gente olhar, e não é olhar no Brasil, né? Olhar no mundo inteiro, você não vai ver uma aplicação no campo que tenha lá 300 máquinas fazendo streaming de vídeo simultâneo para ter um 5G. Não tem essa característica, né? Qual aí, entrando como bom, né, agricultor, no meio, quanto que custa fazer um negócio desse? O preço, como eu falei no começo, o projeto é tailor-made. Então, depende muito do como que eu chego com essa transmissão. Né? Quanto mais, se eu chego com a fibra da TIM, já está meio caminho andado, é um lance mais barato, um rádio, e a transmissão diz muito, tá? Do custo em si. Mas para não deixar vocês aí sem resposta, né? Vou dar aqui do arroz. Vamos falar aqui do arroz. Não somos nós, é o pessoal que nos escuta. Vamos falar para todo mundo. Depois aqui, os caras veem aí, eles encontram você, tem isso aí, diz, cara, pergunta pros caras quanto é que custa lá e tal. E vocês concordam comigo que o custo hoje, para a área da agricultura, a gente fala muito no custo por hectare. Porque é o comparativo que se deve fazer, né? Quando que isso retorna para o produtor. Então, no arroz, nós estamos falando que nós vamos ter aí abaixo de R$10 por hectare em uma safra.
porque depois não tem custo. Sempre o modelo é esse. Paga no primeiro ano e o restante dos 4 anos. Consumo de telecom normal como ele tem, não tem acréscimo de nada, ele não tem que pagar feed. E toda a operação de manutenção é minha, tá? Se um equipamento queima, eu vou lá, troco. A gente é monitorado pela Anatel, então o indicador de qualidade e disponibilidade é minha responsabilidade, não é sua. Eu te aviso, tô indo aí fazer uma preventiva ou tô fazendo uma corretiva. Isso já é padrão. Hoje um produtor que está nos ouvindo, a gente tem chegado aí em todo o Brasil, como é que esse cara faz? Vai aonde? E ele procura o IoT Solutions, ele pode chegar numa loja da TIM e falar como é que ele fala com o B2B da TIM. Vão direcionar o pessoal do B2B da TIM. No B2B da TIM, o pessoal vai cair no B2B IoT, que são os nossos. E aí, a partir desse momento, nós temos aí uma infraestrutura de vendas hoje. Nossa estrutura de vendas tem estrutura de vendas dedicada para o agro. Aí manda os agrônomos lá, pô. Aí pra você ralar, pra ir ver onde é que é, manda os caras. Aí não é o vendedor, é o agrônomo. O agrônomo que vai... Pode botar o pé no barro, né? Coutinho, um negócio tão importante como esse. Em que nível ele está como é que eu vou falar? Isso aí tinha que ser um plano de governo, se não é, em que nível vocês estão de trabalho, assim como teve vários programas de levar energia elétrica para as áreas rurais, a telecomunicação é uma, né? O que a gente está vendo é que o produtor está tendo que fazer isso, como em muitas áreas o produtor tem que levar energia elétrica. Sim. Mas em que nível isso chega de governo, de política pública? Tudo isso que a gente falou, a iniciativa é privada. Não teve, acho que nenhum grande projeto aqui que eu posso falar para vocês que teve a iniciativa pública. Um bom exemplo que eu acho que a iniciativa pública poderia replicar o que nós fizemos no estado do Paraná. No estado do Paraná, nós fechamos um acordo com a Via Invest Paraná, né, com o estado onde que a gente ganhou o direito de negociar isso ainda com crédito de ICMS. Então a moeda passou de financeiro para crédito de ICMS. O estado só deu a permissão. Lembrando que a hora que ele faz isso e a hora que eu coloco conectividade, ele aumenta a arrecadação dele. Mais, então, a cadeia é mais positiva ainda para ele, certo? Ele só deu essa permissão. Então, existem empresas, e acredito que o arroz aqui, exportação seja mesmo, que gera muito crédito no ICMS. Então, um programa desse estadual ajuda a alavancar bastante. Porque, por outro lado, para o credor de ICMS, ele ajuda a fazer aquela desova sem deságio. E ele não precisa negociar com deságio com a gente. É o projeto dele, quanto que a moeda vai ser ICMS se existir um programa. Só que o Estado tem que fazer o programa. Ele tem que ter o arcabouço legal que permita a gente fazer isso. Aqui no Rio Grande do Sul, tu tem ideia de como está isso? Se tem alguma conversa? Não, mas hoje de manhã, inclusive, conversei com uma pessoa do Estado, do Invest Rio Grande aqui. Espero encontrar com ela amanhã na feira aqui para a gente avançar e mostrar um pouquinho da experiência que a gente está fazendo com os estados. E eu ia perguntar, e outra coisa, assim, a gente falou de exemplos de grandes fazendas ou grandes grupos que estão contratando o serviço. E é possível também fazer essa contratação por cotas, enfim, ou algo assim? Totalmente. Grupo de produtores, por exemplo, de uma região. Cooperativas cooperativa tem uma capacidade de fazer isso muito mais fácil, entendeu? De engajamento, e ela tem mais benefício ainda do que uma empresa única, tá? A cooperativa tem vários benefícios para fazer isso, só basta os associados se unirem e falar, queremos, entendeu? Então tem esse conglomerado aí, eu acho que aqui, principalmente, que pode se unir, o efeito da canoa, em breve, vai ser sentido aí pelos produtores menores que estão no entorno deles, lá o quanto de benefício que pode trazer uma conectividade na sua lavoura. E uma coisa importante também por exemplo, a gente falou muito do caso do chip, né? Então, funciona igual, você leva a rede para lá, por exemplo, e aí depois, porque se a gente olhar, o custo ele não é muito elevado, porque você está falando aí, né? Isso é R$10 por hectare, enfim. E depois tem as contas, os aparelhos que tem a conta ligada com a TIM. É isso? Exatamente. Aí que está o outro lado também de como vocês também vão faturar e do outro custo. Não é só exatamente esse custo da instalação das torres, né? Mas você concorda comigo que o outro é um custo de telecom que você consome e eu consumo. E eu preciso disso. Só não consumo se não tiver sinal para mim. Não, entendeu? Isso então não é custo. Só mas diga assim, é só para comparar, por exemplo, com o Wi-Fi que em tese você coloca lá e o plano já está pago todo mês e atende todo mundo, em tese, né? Você pode usar, inclusive, esse 4G para colocar no seu AP Wi-Fi. Só que não misture que o Wi-Fi em si é uma tecnologia que é para conectividade local. Sim. Você espalhar um Wi-Fi em 37 mil hectares... Não, impossível, claro. Então sim, mas é só para fazer esse comparativo. Sim, os caras, instalei as torres lá e agora aí o cara tem um aparelho de outra operadora. Põe o chip da TIM que você vai estar conectado. Exato.
E falando nisso também, em relação você falou muito assim, nós desenvolvemos uma tecnologia e tal, e quanto a outras empresas, a concorrência, o que tem de diferencial de vocês, ou se tem também, ou vocês hoje, por enquanto, estão sozinhos no mercado? Fala um pouco disso. Não estamos sozinhos não, mas fomos precursores, né? E por isso a gente acho que criou hoje, reconhecido pelo mercado, uma parceria. Nós não estamos aqui apenas numa relação comercial. Você quer comprar a torre da TIM? Leva o sinal da TIM. Cara, nós estamos aqui na feira, né? Lançamento da colheita do arroz com agrônomos da TIM presente, porque a gente está mergulhado no setor. Então, a gente promove uma parceria, estamos falando em apoio de desenvolvimento junto com a FPEL, tudo que a gente pode fazer. A gente hoje participa do agronegócio como um parceiro do ecossistema e não como um provedor somente de conectividade. Então, esse eu acho que é o grande diferencial, fora a flexibilidade que a gente tem para viabilizar o negócio, né? O projeto é maravilhoso aqui, mas foi um ano de discussão, entendeu? E quando vocês estão à frente de comitês, aí também tu está ajudando a criar todo o futuro que vai ser na comunicação, né? Exatamente. No agro como um todo, né? Tá. Não, e também tem um reconhecimento de marca, né? Vai criando a marca, tá na frente, tem tudo isso, toda a experiência, né? Exatamente. A gente, participando com isso, eu trago um pouco de expertise que eu tenho lá de telecom, que pode ser aplicado para o agro, e várias coisas que estão no agro que eu trago para dentro de casa. Hoje a gente sabe que a nossa operação no agro tem que ser diferente, porque ali está pautada uma operação também agrícola que é do business do meu cliente. Uhum. Então a gente vai se moldando para isso e entrando bastante na especificidade de cada negócio, de cada cultura, né? Por isso não é à toa que a gente sabe da necessidade diferente de cana, de grão e tal, porque você vai calibrando. Né? Claro, então acho que esse é o grande diferencial. A gente está dentro, não está de aventureiro. Né? A gente gosta das histórias, o pessoal gosta muito de ouvir isso. Qual é os perrengues, essas histórias que tem dentro do agro aí que tu já passou? A instalação mais difícil que conseguiram fazer, um pouco dos desafios. Vem que é pertinho. O pessoal, principalmente de implantação, no início assustou bastante, né? Porque fechamos um projeto, não sei se vocês viram recentemente, mas um anúncio de Juruti, uma Alcoa, não é do agro, mas é no Pará, né? Os equipamentos chegaram de canoa, literalmente, que era o único jeito que tinha que chegar, né? Então, o pessoal de telecomunicações, apesar de ir em todo lugar, quando vai para uma empreitada dessa, né? E mais ainda, né? Conhecer os requisitos, por exemplo... Esse aí lá em São Paulo, ninguém quer inaugurar. Ninguém quer inaugurar, né? Quando você olha a entrada numa fazenda, né? Num site na cidade, o pessoal sai de carro com todos os equipamentos. Qual que é o equipamento do técnico? O maior equipamento dele é um notebook, né? Ele chega lá, faz a instalação, ele vai instalar um no agro, né? Ele vai ter que olhar comida, combustível, reserva, o que ele vai precisar, ter um backup ali de tudo que ele está levando para ir uma vez só. Porque ele não tem como ir e voltar, que é a realidade do agro. Né? Quando alguém sai para fazer alguma plantio, colheita e tal, o pessoal se imune de um monte de backup para ele não ter que voltar, porque se ele tiver que voltar, ele perdeu o dia. Isso não é uma coisa simples de tu colocar dentro de uma multinacional, de ir para um mercado desse, né? Como é que é essa tomada de decisão de ir, óbvio, quando olha Brasil é enorme, aquela coisa, tu olhou menos dentro, mas é uma construção toda de um projeto, de uma defesa dentro para... Olha, em 2018, quando começou o 4G TIM no campo, era apenas uma iniciativa da TIM num outro setor, do B2B, IoT e tudo mais. Hoje é um projeto institucional, né? Então, a presidência da TIM Brasil, ela instituiu como estratégico para a TIM. Nós tivemos, acho que semana passada, o anúncio do fechamento do final do ano, né? Com os resultados da TIM, onde aparece lá o B2B e suas aventuras no IoT, que é a aposta da empresa. Então, a gente já está assim, com o aval da empresa para evoluir. Né? Hoje trabalhamos em 4 verticais estratégicas, o agro é a linha de frente, mas também estamos em logística, cobrindo bastante rodovia. No Rio Grande do Sul tem a CSG, coberta pela TIM. Né? Tem a parte de utilities hoje, que a gente faz gestão de 350 mil postes de luz com tecnologia NB-IoT, com redução de consumo de energia, capacidade de dimerização e indústria 4.0. Então, são as 4 verticais hoje que a gente está
apostando bastante em IoT e está dando bastante certo. Porque se a gente pensar também em abrangente, porque uma coisa é se olhar a cidade e as pessoas que podem consumir, né? Mas tem uma área muito menor do que toda a cobertura em tese. E uma densidade maior de pessoas. Não é fácil ali, entre aspas, fazer negócio. Claro, exato. Agora o desafio é fazer negócio aqui, né? Fazer negócio onde você tem baixa densidade, é uma grande área e você está conectando o pé de arroz. Exato. Mas tem valor. Puxando o pé de arroz, o pé do gado. Como é que é? Vocês também estão conectando, entrando para essa parte de rastreabilidade. Desses 20 milhões de hectares aí, tem bastante de pecuária extensiva, tá? E em breve, com certeza, a gente vai ver aí o gado conectado. Pode ter certeza. Porque começa a viabilizar na cadeia de gado. Vocês são, acho que, doutores no assunto aqui. Não vou me arriscar muito a prolongar, mas todo mundo sabe que a rastreabilidade da carne ela é importante. E começa lá na fazenda, né? Uhum. Então, ter esse sinal já disponível, um NB-IoT, que você possa fazer rastreabilidade, não só para o negócio, mas também, não só para o negócio na performance do dia a dia, mas também para o seu consumidor, é bastante relevante. Isso vai chegar naturalmente. O trabalho hoje seria colocar isso num brinco, num bottom e acompanhar esse animal por toda a vida dele. Exatamente. Usar desse brinco para você fazer tudo aqui. Atuais regras do Sysbov, o que vier pela frente aí, exigências de cliente, você consegue fazer com tecnologia e conectividade. Né? Não, e essa é uma das coisas assim, que para a pecuária, né, é um dos grandes desafios, porque até para monitorar, aqui no Rio Grande do Sul tem muito problema de abijato, né, que saber exatamente onde o animal está, se o animal não foi desviado. Então, tem algumas tecnologias que já estão chegando, mas uma das coisas que mais tranca o processo todo são os custos de instalação das antenas, que não é só os colares dos animais, mas todas as antenas, conectar tudo isso, tá em tempo real, porque senão também essa coisa da necrópsia, na hora que já roubaram o lote, chegou lá e não consegui ver. Então, são coisas que são fundamentais até para inibir esse tipo de ação, né? E promover, inclusive, até a segurança do banco, por exemplo. É uma das coisas que financiamento no agro, o gado é um problema, porque senão você troca de fazenda, não sabe quem que é quem. E essa rastreabilidade entra nesse ponto também, né? De acesso a crédito, de segurança e tudo. Se você rastrear o seu rebanho, ele vira o ativo do seguro do financiamento. Uhum, então, é um novo modelo. Então, por isso que se justifica. Sim, né? e da mesma forma que tu vai fazendo uma máquina, que tu acompanha a performance da máquina, que está andando, está funcionando, está colhendo, o gado está te mandando sinal se ele está caminhando, se ele está parado, onde é que ele está indo. Quanto tempo que ele está parado. Isso aí. E aí por comportamento, que é um pouco do que as tecnologias, hoje a gente tem muita tecnologia já, que é através do colar, né, que vai botar um emissor ali dentro no colar e vai estar acompanhando todo o comportamento animal, né, vai fazer. Mas com seus desafios de colocar aquele colar, do custo, da bateria, E tem uma similaridade do que aconteceu quando a gente estava comparando lá com outras tecnologias de comunicação, né? Quando você fala lá no Wi-Fi para conectar, pegar o exemplo do Wi-Fi, que não é, mas um exemplo do Wi-Fi para conectar o gado. Você precisa de uma infraestrutura grande, cuidar daquela infraestrutura, além do dispositivo que está no atenção no toda boi. tua, Quando você vai para uma oferta a qual a gente fez no agro, por isso que vai ser natural a gente chegar na pecuária, né? Eu tô com a minha infraestrutura disponível para você usar igual está na cidade. O que você tem que investir? No brinco. Aí já muda de figura, começa a viabilizar o negócio. Então o papel nosso é fazer viabilizar, entendendo como é que funciona o mercado. Exato. Aí vai dar para trocar o capataz pela Alexa. Ele só manda ali, ele manda o gado. É mais ou menos isso, né? Mas é legal porque são outras tecnologias. Falamos até das cercas elétricas, os colares e tudo. Então até tem outros níveis assim que a gente pode chegar. E o comportamento é isso, né? Uma das grandes caixas pretas hoje, até hoje, a gente brinca, né? Quando eu estava na pesquisa, o Google, nunca me esqueço essa história, né? Quando veio um professor dos Estados Unidos, ele estava contando, o Google tinha liberado essa coisa das fotos, né? O Google Fotos ali. E a ideia do Google, o modelo de negócio deles era poder armazenar as fotos, analisar as tuas fotos e poder oferecer produtos ou indicar pessoas com determinada para venda, né? E ele falou assim, as pessoas já estão nesse nível olhando para as fotos, isso era 2015 por aí. Falou, e nós não sabemos quanto que uma vaca come. Exatamente. Como que ela se comporta. Então ainda é um dos grandes, já sabe muito mais, mas porque falta muita tecnologia embarcada que justifique todo esse processo. Então agora chegando e entrando essas outras coisas, demandas do consumidor, bem-estar animal, o negócio também, como todo entendendo mais como funciona para o animal chegar mais cedo ao abate,
isso tudo começa a girar uma outra roda que muda muito, inclusive, a forma de ver pecuária e de ganhar dinheiro com pecuária, por exemplo. Exatamente. Muda completamente, acho que a estrutura de custo da produção. E aí isso é benéfico para todo mundo, porque você tem transparência. O nível de análise, né? É, muito maior. Exatamente. Então Exatamente. E botando isso numa escala, nós temos regiões que... Né, eu tô aqui, o cara tá vendo, cara, mas eu vou conectar a minha vaca, vou conectar minha colheitadeira, minha plantadeira e tal. Cara, tem lugar que nós não conseguimos o básico, que é falar. Então, assim, tem uma caminhada dentro, tem uma escalada toda dentro dessa caminhada, né? De locais que estão numa zona de sombreamento que o cara tem dificuldade de comunicação básica, como tu falou no começo. Então, para caras que vão correr lá na ponta para fazer a gestão do negócio... Falando isso aí, eu lembro que nós estivemos fazendo no Mato Grosso um bom tempo. E isso foi nos anos 90, começou a ir para lá. E por incrível que pareça, tinha um horário do rádio, que era meio-dia, que era um rádio, era 1.500 km de distância, mais ou menos, de uma fazenda na outra. E aí tinha o horário do meio-dia, que sentava todo mundo na frente do rádio, ligava o radinho lá e esperava o cara do outro lado se conectar também. Às vezes acontecia, hoje acho que deu algum problema, não apareceu. Aí ficava todo... E aí depois disso entrou o celular, eu me lembro até hoje. Hoje a propagação não tá boa. Nós ia no fundo da fazenda, lá numa área bem no fundo, subia, sem brincadeira, com um tijolão na mão, subia em cima da caminhonete, e esperava um sinal de Cuiabá, que era em Santo Antônio de Levejar, sinal de Cuiabá, que pegava ali da cidade. Isso 98, por aí, 99. E aí entrando, você vê a evolução toda que chega hoje, né? É um negócio absurdo. Muito da história do rádio, a gente tinha rádio em casa para falar com fora, aí tu tinha que ir de manhã cedo, ia chamar no rádio, tinha dias que dava, dias que não dava. O rádio, hoje as fazendas todas, muita fazenda tem essa comunicação dentro do carro, da máquina, né? Que é um rádio que tá mais curto. Mas era aquilo de tu falar longe, cara, deu, não consegui falar e é isso, né? Só complementando, sem querer te cortar, Bruno, recentemente participei de um painel falando dos eVTOLs, dos drones que vão levar carga, vão levar pessoas e tudo mais, e carro autônomo, e uma das perguntas que era, quem tem medo do carro autônomo, né? Aí no decorrer dos primeiros 2 minutos da conversa, a conclusão era que todo mundo tinha mais medo de ficar sem internet do que do carro. Não, e daqui a uns tempos vai ser assim, eu tenho medo de dirigir com uma pessoa, dar com uma pessoa dirigindo, porque a máquina vai chegar no nível de precisão, né? E já que nós estamos falando de máquina também, a gente falou um pouco das IAs. Claro que tem tecnologia disso e poderia falar um pouco de exemplos que vocês já estão conectados, porque nós estamos agora aprendendo cada vez mais, né, Bruno? E a gente tá, assim, lógico, é um misto, né, de meio apreensão de até onde isso vai, mas por outro lado é algo espetacular que vem resolvendo muito, ganhando tempo, entrando numa tecnologia que a gente aprendendo a usar ela tem muitos ganhos. Então, vai falar um pouco disso. É evolutivo, né? Se você for ver nas revoluções industriais, né, sempre causou pânico. Sempre causou pânico essas revoluções. Entrou a internet, o mundo vai acabar, que agora está todo mundo conectado, né, tal. E nós estamos agora na era da IA, indiscutivelmente, né? E nós já estamos com produtos de IA no campo, né? Então, hoje, para dar um exemplo para vocês, predição de safra. Estavam fazendo tanto em cana quanto em grãos, olhando por aplicação de inteligência artificial, fazendo prospecção. Aprende, machine learning, e ele faz a previsão de produção, seja da lavoura em si. E essa mesma tecnologia, ela consegue, via LiDAR, hoje, fazer contabilização de volume. Então, de bagaço, isso é um produto que vocês já têm. A TIM já tem essa solução. Já tem essa oferta, com IA. Então, você olha, IA já está presente na nossa vida desde o Google Foto um pouco antes, né? Naquele chatbot que você perguntava para o cara, ele 2 vezes perguntava para você, ele gosta disso, né? Ou se a gente acabar esse podcast aqui, tudo que nós falamos, você vai ver o que vai aparecer de gado conectado, de fazenda conectada e tal. Por quê? Porque temos alguém aqui fazendo já processamento que a gente está falando, né? Então a IA já está presente bastante. Agora ela popularizou, o que é magnífico, porque daí você pode usar o seu conhecimento para deixar ela fazer esse processamento que a gente não consegue fazer na nossa cabeça, mas que a criatividade não vai sair de você, né? Então,
Alguém tem que dar o comando, né? Exatamente. Pelo então, menos por enquanto, né? Para você não ter medo da IA, não trabalhe igual um computador. Isso eu li recentemente, é pura verdade. É só você trabalhar no que você sabe e analisar as coisas mais amplamente, né? E você vai conseguir aproveitar da IA, ao invés de ter medo. Pode te dar também, melhorar as tuas capacidades, as tuas fragilidades, né? E melhorar isso também. Exatamente. Né? Acho que tem muito mais benefício vindo, como tudo, né? Você pode usar uma internet. Mal, né? Hoje nós estávamos falando, né? A internet chegou na fazenda. Mas se não tiver um acompanhamento, não tiver um direcionamento, principalmente do pessoal mais novo, o que ele pode usar, o que ele pode aprender, vira internet para YouTube e rede social. Não, é certo que um monte de gente já tá pensando assim, não, vou colocar a internet lá, daí os caras já ficam o dia inteiro, se tiver, não vou colocar... Os primeiros sempre tiveram uma das histórias, vou contar uma historinha legal aqui. Se não tiver, não vai ficar, só vou dizer, se não botar lá, ele não fica. Uma das histórias dos primeiros foi assim, cara, eu não vou pôr internet aqui e o operador não vai trabalhar, né? Aí depois de um tempo, eles primeiro fizeram uns processos restritivos, né? Chegou com o seu celular pessoal, coloca aqui e vai trabalhar com o celular da empresa que só tem esses acessos, né? Mas depois mesmo, eles viram que não precisava desse processo, porque o cara começou a monitorar a operação. Então, se o cara não está fazendo a operação direito, ele entra em contato com o cara. Né? O que importa é o cara que está fazendo a operação dele com cuidado, né? Então ele tinha outros meios e a conectividade serviu para isso, né? Para ele ter um melhor comportamento, né? E um dos experimentos de um dos clientes que foi bem interessante, um cliente que tinha 3 fazendas em locais distintos, ele fechou a primeira fazenda, né? Só que ele chamou todos os operadores, ele tinha uma operação muito grande de pulverização que ele queria otimizar, né? Em gasto de calda, combustível, tinha pulverização que passava duplicada, isso era um gasto enorme e tal. Na primeira fazenda que ele colocou a conectividade e aí começou a ver e começou a ter esses ganhos, ele chamou todos os operadores, né? E para fazer um treinamento único, ele chamou das outras 2 que não tinha ainda a conectividade, né, cara? A performance das 3 subiram, né? Mas porque os outros 2 acharam que já estavam sendo monitorados, entendeu? Então a pessoa monitorada tomava mais cuidado já. Eu não sei onde é que tá, mas tem que estar aí, tá nos olhando, tá. Que loucura. Cara, quando tu olha um horizonte, assim, vocês estão super, né, olhando tudo, assim, quando tu olha 2. Onde é que nós estamos nessa escala? De 0 a 100, 1 a 10 aí, em nível de conectividade, tanto campo e cidade, do que a gente pode fazer. E olhando daqui a 5 anos, olhando para o campo, como é que nós vamos estar daqui a 5 anos? Olha, eu digo para você que hoje fazer um comparativo cidade e campo. Cidade estamos muito bem, né? Cidade, eu acho que conectividade, a gente tem hoje mais de 600 cidades com 5G já. 70% da população está com 5G. De novo, telecomunicações nasce primariamente para pessoas. Então ela vai evoluir, esse 5G vai evoluir para um monte de automação que tem na área do urbana primeiro, né? E se desdobra para o campo quando for necessário. Mas a conectividade no campo é o grande gap. Aqui nós estamos falando de 25% do problema endereçado. Então nós temos 75% do problema para endereçar nos próximos 5 anos. Vai ser endereçado? Sem dúvida. Vai ser endereçado, eu não tenho dúvida, porque esses 20 milhões, hoje nós temos vários exemplos e cases. Vocês visitaram clientes da SLC, a própria Insolo, né? Que tem uso de tecnologia por conta da conectividade, que trouxe aumento na performance, benefício para a sociedade no entorno da fazenda, retenção de mão de obra e ainda deu transparência da parte ecológica, do cuidado ecológico que a fazenda tem. Então tem acho que um tripé que é beneficiado por essa conectividade, que não independe da cultura, independe do tamanho, né? Outro exemplo de agricultura já familiar, né? O pessoal na região de Viçosa tem um apoio da universidade lá para fazer uma administração eficiente do seu sítio, que é uma região de pequenos sítios, agricultura familiar e tal, mas o cara não fica no sítio se ele não conseguir pagar as contas. Daí ele vai para a cidade trabalhar. Então, a universidade começou a trabalhar com o pessoal no sítio na eficiência administrativa. E com conectividade, o cara começou a sair do patamar de sítio. Porque ele começou a produzir com eficiência, ele começou a achar mercado para aquele produto dele, que é um produto artesanal, de alto valor, do seu queijo, mineiro de novo, né? Do pão de queijo e tudo mais. Mas eles, a conectividade em si, ela não é exclusivamente para grandes. Os grandes viabilizaram a conectividade por enxergar primeiro, mas o entorno deles está todo beneficiado. Isso é acho que
uma corrente que vai só se expandindo. Estão começando um arroz aqui. Não tenho dúvida que se a gente voltar no ano que vem aqui, tem mais área conectada no banhado aqui. Sem dúvida. Não tenho dúvida. Um puxa o outro e assim vai, né? E o agro tem muito essa força aí de puxar as coisas, de trazer, de ser pioneiro, né? E um vai vendo, e é como a gente, depois que vai o primeiro, né? O primeiro enxerga, as coisas começam a... A característica do agro brasileiro que eu acho bastante interessante, e é por isso que ele sustenta o nosso país aí de duas formas, né? Mas é que ele não investe se não faz sentido. E quando ele está investindo, todo mundo olha porque faz sentido. Não, e nesse nível que a gente está trabalhando, né? O professor Marcos Fala Neves, quem trouxe aqui, né? Sempre fala, a gente está jogando, pelo menos nos mercados de grão, está jogando a Champions League. Então a gente tem que estar nesse nível. Cada vez mais os ajustes finos são mais necessários para ser mais competitivo, para se manter dentro do negócio, para poder crescer. E aí que está a grande cereja do bolo, né? Hoje, com o professor Michael aqui da UFPL, estava conversando, né? Mas o pessoal, compartilhando com ele um pouco da experiência nossa, né? O pessoal do algodão é o Real Madrid, da Champions League. O pessoal, eles criaram um ecossistema de rastreabilidade da produção dele e customização para cada cliente. Com o quê? Com conectividade. Você pode olhar, o pessoal que planta algodão, tá todo mundo conectado. A gente teve com o Márcio aqui, né, da Brapa, e, cara, o que ele conta do que o pessoal tá fazendo, né? Que o cara tá impressionante. Tá lá na China olhando o fardo do algodão que tá dentro da propriedade ali. Diz, cara, eu quero esse, aquele outro. Exatamente. Tudo rastreado. Aí é a ponta da ponta. É, né? o Tá Real Madrid da Champions. Real Madrid. Isso aí. Ótimo, joia. Baita conversa aí, fluiu, legal. Passou, quando é bom passa rápido, né? Dá uma horinha voa. E mineiro então... sempre é bom conversar, né, cara? Fala bastante, hein? Mas esse mineiro já tá mais apaulistado, hein, cara? Ele já fala mais rápido, ele não é aquilo lá. Perdi um pouco das raízes. Não é tão desconfiado. Já tá... Outra vez a gente tem os contatos, né? A turma e os parceiros de Minas vem quando mineiro. Não, ele vai te levando. Tô acelerado, peguei muita... No final o cara fala tudo, ele não falou nada, mas ele sabe toda a tua vida, né? Mineiro. Beleza. Coutinho, ótimo, obrigado pela tua disponibilidade aí, por estar junto conosco, por estar dividindo. Parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que ano que vem nós vamos estar de novo aí com muito mais histórias para contar e que seja a primeira de muitas, né? A gente precisa muito disso. O agro, a conexão toda que a gente fala, a conectividade tá cada vez mais jogando esse negócio de ponta, né? Jogando a Champions aí, é ser Real Madrid. É isso que a gente busca, essa comunicação que a gente vem falando. Então, assim, para alguns vão estar lá na ponta fazendo uma gestão, né? Outros vão estar conseguindo se comunicar dentro da fazenda, dentro do negócio. Mas não tem dúvida que o caminho é esse. É o que a gente tenta trazer aqui, né? Abrir a visão, né, para as pessoas. Eu acho que a gente quebra um monte de paradigma quando um cara diz assim, cara, eu vou colocar mas e os outros? Eu vou beneficiar os outros que estão no meu entorno também, porque se aqueles que estiverem no meu entorno tiverem beneficiados, eu cresço também e vou mais para frente. Então, mais uma vez, te agradecendo aí a parceria, né? Tá botando o pé no barro. Com certeza. O nome a gente gosta de contar com quem bota o pé no barro, quem roda lá de São Paulo é fácil, né, cara? É barbada, mas vir aqui passar calor, ficar na poeira, isso conta ponto. A gente tá, acho que bastante mergulhado. Agradeço a oportunidade aí que vocês dão pra gente até mostrar um pouco mais do que a gente tá fazendo. Estamos aqui presente na feira, quem tiver convite fica aberto aí para nos visitar, ver como é que a gente trabalha, e quem quiser conectar a sua fazenda também, nos procure. Espero estar aqui o ano que vem contando as histórias aqui do que transformou essa conectividade da Canoa Mirim. Certeza. Show. Certinho. Obrigado. Queria agradecer o Coutinho, agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora, aos nossos parceiros também, a CIA Brasil, San Esteban Premix, Ericity Plant e a Inex 360. Não esqueça de seguir os nossos parceiros e também a gente, @pé_no_podcast em todas as redes, também Armindo Bart no Instagram e BP Quadros também na mesma rede, tá certo? Obrigado a todos vocês e até um próximo Pé no Barro Podcast. Valeu, até!